Meu caro Marcos Couto, agora são 6h21 agora. Boa noite, Marcos. 6h21, Gilmar. Olha, Gilmar, e boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta Sergipe. Há poucos instantes foi encerrada uma reunião com o governo do estado e também com os magistrados de Sergipe, através da AMASE, que é a Associação dos Magistrados do Estado de Sergipe. E está aqui conosco o juiz de direito, que é o vice-presidente da AMASE, doutor Fernando Dantas, que traz informações sobre esta reunião. Doutor, boa noite para o senhor. O que foi tratado exatamente com o governador Jackson Barreto? Boa noite, Marcos. Boa noite, Gilmar e ouvintes. Na verdade, nós fomos tratar com o governador do estado acerca do problema da segurança ou da insegurança no nosso estado. Recentemente, nós recebemos uma notícia de que o estado de Sergipe, considerado um dos principais, o que tem o maior número de homicídios, apontado como um dos mais violentos. E essa questão nos interessa, a magistratura. Fomos apresentar ao governador algumas questões que entendemos essenciais no trato dessa questão. Sobretudo, a ausência de vagas no sistema prisional em relação principalmente ao regime semiaberto e ao aberto. Doutor, algumas pessoas ainda ficam na bronca com o Poder Judiciário. Poxa, a polícia prende, mas a justiça solta. O que está acontecendo? Essa interpretação, já que não se trata de uma ciência exata, cabe interpretação, mas que interpretação é essa? Que o povo está na bronca, algumas pessoas reclamam que a polícia trabalha tanto, mas no dia seguinte o homem acusado de praticar um crime é colocado em liberdade. O que está acontecendo, doutor? Na verdade, a polícia trabalha muito, nós reconhecemos o trabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil, mas o Poder Judiciário também trabalha muito. Nós somos apontados como um dos melhores tribunais do país. Obviamente que temos muito ainda a ser aperfeiçoado a nossa estrutura. Mas com relação a isso, a polícia prende, a justiça condena e tem que soltar, não porque nós queiramos. Na verdade, no regime semiaberto, só no ano de 2016, houve mais de 800 progressões para o regime semiaberto, ou seja, pessoas que passaram para o regime semiaberto e tiveram que ser postas em liberdade porque não há vaga no regime semiaberto aqui. No regime aberto, este ano nós temos quase 4.000 pessoas que deveriam estar sob a custódia do Estado, no regime aberto, e que estão em casa exatamente porque não há vagas. Portanto, o principal problema da segurança que nós apontamos e recebemos a sensibilidade do governador é exatamente o incremento de vagas no regime semiaberto e no regime aberto. Do Estado ter controle sobre as pessoas que são condenadas pelo Poder Judiciário a responder, a cumprir uma pena e que, na verdade, vão para casa exatamente pela ausência de vaga. Portanto, essa é uma manifestação muitas vezes feita de forma impensada e irrefletida, que não é compactuada com os órgãos de segurança pública. Tivemos essa conversa franca e honesta com a cúpula da segurança civil, da segurança pública, e realmente firmamos as posições. O problema da segurança, Marcos e Gilmar, interessa a todos. Não há causas únicas, causas exclusivas, é isso ou aquilo. Essa é uma resposta simplória e que, na verdade, o Poder Judiciário se dispôs apontando soluções, apontando questões que devem ser tratadas com urgência para que a gente possa realmente perder esse título ruim para o nosso Estado, de um Estado com maior índice de criminalidade do Brasil. Doutor Fernando, me permita, Gilmar gostaria de interagir conosco. Gilmar, doutor Fernando Dantas, vice-presidente da AMASE, à sua inteira disposição. Doutor Fernando, boa noite. Muito se fala, principalmente através da SSP, dos delegados de polícia, dos policiais civis e militares, sobre uma necessidade de mudança na legislação penal, por se tratar, segundo todos eles que eu entrevisto, de uma legislação frouxa. No caso, por exemplo, dos adolescentes, que é o caso do ECA, que precisa ser atualizado. Enfim, o que é que o senhor, como membro da Associação dos Magistrados de Sergipe, sugere? Perfeito, Gilmar. Com relação a essa crítica que é feita à legislação, eu concordo com ela. Na verdade, além da crise do sistema prisional, que não é só de Sergipe, mas em Sergipe ele tem um agravante de nós não termos um regime semiaberto com vagas, não temos regime aberto, existe também a questão da legislação. A regra, como todos sabem, você, bacharel, e as pessoas que não são, têm que ter essa compreensão, ela é de que as pessoas respondem ao processo em liberdade. Portanto, só em situações excepcionais, quando há risco de comprometimento a testemunhas ou há uma real probabilidade de que a pessoa, se for solta, volte a cometer crimes, nesses casos é que há
a necessidade, a possibilidade de o juiz decretar a preventiva. Portanto, não sendo nessas condições, o juiz tem que soltar a pessoa para que ela responda em liberdade. Isso é baseado no princípio da presunção da inocência. Portanto, não é uma vontade do legislador, do juiz, não é uma questão de, muitas vezes alguém se diz, de interpretação, não. É a regra que está na Constituição e na lei exatamente que a gente tem que soltar. Portanto, se a sociedade reclama, quando eu digo reclama, assim, se ela pretende que, de fato, essa questão seja verificada, seja modificada, esse cenário de que as pessoas cometem crimes e são soltas, na verdade, o que a gente tem que fazer é uma reflexão sobre a lei e sobre as hipóteses em que cabe prisão preventiva. Eu não estou aqui afirmando que, na verdade, nós teríamos que ampliar, mas nós temos que compreender que a regra no nosso sistema constitucional e legal é de que a pessoa responde ao processo em liberdade. Ela só deve ficar presa em hipóteses quando, por exemplo, há uma reiteração, ou seja, eu sou preso mais de uma vez. Nesse caso, tendo elementos concretos que eu possa compreender que a pessoa se solta vai cometer crimes, aí há a possibilidade de decretação da preventiva. Portanto, são várias questões na lei, Gilmar, que merecem uma reflexão da sociedade. Veja que o Poder Judiciário e a Polícia, nós trabalhamos com uma matéria-prima, que é esse sistema jurídico que nós temos. Portanto, não dá para você querer que nós façamos diferentemente daquilo que o Poder Judiciário pode em função do ordenamento jurídico. Doutor Fernando, para encerrar a minha parte nessa entrevista, eu gostaria de ouvir exatamente sobre as 10 medidas anticorrupção, ou melhor, as 10 medidas anticorrupção, exatamente isso, que foram propostas, um abaixo-assinado enorme no país inteiro por iniciativa do Ministério Público, dos procuradores, e também a lei de abuso de autoridade que está sendo proposta e discutida no Senado da República. As duas situações, qual é a opinião do senhor? Veja, Gilmar, muito oportuna a sua pergunta. Eu aproveito, inclusive, a sua audiência para convidar a imprensa, você, no dia 8, na quinta-feira, às 8 da manhã, lá no Fórum Gomercindo Bessa, nós estamos fazendo um ato contra a impunidade e a corrupção. E nós temos a compreensão de que, de fato, nós precisamos evoluir no que diz respeito à nossa legislação penal, à nossa legislação processual penal. Portanto, muitas das 10 medidas contra a corrupção merecem o meu registro de aplauso. Nós realmente temos que aperfeiçoar a legislação. Eu tenho uma preocupação muito grande, Gilmar, com relação à lei de abuso de autoridade. Veja que ela é proposta com várias medidas no sentido de tornar mais custosa e mais difícil a atuação dos órgãos que, nesse momento, dão resposta à sociedade, promovendo a investigação, a punição de crimes, como a gente tem visto na Lava Jato. Você tem falado agora das subvenções e de outras tantas questões em que Ministério Público, Polícia e Poder Judiciário têm se juntado exatamente a esse anseio da população de dar uma resposta à impunidade, à corrupção. E, nesse momento, parece que, como um prêmio, os órgãos de segurança pública, Ministério Público e o Poder Judiciário são premiados, digamos assim, com essas iniciativas legislativas e a lei de abuso de autoridade, principalmente, que tentam criminalizar a conduta dos juízes, dos promotores, dos policiais que fazem a apuração dos atos que contrariam a legislação. Veja que eu não estou aqui a dizer que a legislação de abuso de autoridade não deve ser aperfeiçoada, ela é de 65. Mas neste momento, e nos termos e na pressa como vem sendo conduzida, sobretudo pelo presidente do Senado, pessoa, repito, que foi denunciado já que responde a 12 inquéritos policiais, que inclusive tem seu julgamento marcado para esta semana, exatamente neste contexto de prestigiar os órgãos que fazem a investigação. E aí nós somos Poder Judiciário, Ministério Público e polícias premiados com essa legislação que, muito mais do que aperfeiçoar a legislação, quer tornar a magistratura, o Ministério Público e a polícia dócil e submetida a uma vigilância exacerbada. Na reunião com o governador, doutor, para finalizarmos, o que ficou de sugestão para acabar com as superlotações nas delegacias aqui do nosso estado? No que diz respeito às delegacias, nós temos um cenário que, pelo menos até março, será bem promissor, no sentido de que há um compromisso do Estado inaugurou essa semana o cadeião de Estância e de também inaugurar o de Areia Branca até o final de março. Portanto, nós teremos vagas para a custódia preventiva, processual, ou seja, alguém que responde ao processo preso.
Também tivemos a sensibilidade do governador e estaremos vigilantes e cobrando esse tipo de iniciativa, exatamente firmando essa posição de que a principal questão hoje pendente é a do incremento de vagas no regime semiaberto e também o controle dos presos do regime aberto. O governador saiu sensibilizado, se comprometeu conosco a contingenciar recursos e amanhã mesmo ele disse que estaria conversando com o secretário de Justiça para que elabore projetos que incrementem essa oferta de vagas no sistema prisional, regime aberto e semiaberto principalmente. E se comprometeu que até março nos dará prazos concretos no que diz respeito à construção e ao incremento de vagas. E mais, no que diz respeito ao quantitativo de policiais militares, ele já convocou e vai empossar e nomear todos os concursados da Polícia Militar. E no que diz respeito aos aprovados e já pessoas que já fizeram curso de qualificação, de formação na Polícia Civil, já a partir de janeiro ele vai apresentar um cronograma e já convocar e nomear, a partir de janeiro, policiais civis que vão, sobretudo, para o interior do estado, que é onde exatamente há a maior demanda por serviços da Polícia Civil. Doutor Fernando Dantas, vice-presidente da Amaso, muito obrigado pela entrevista. Quando o fato acontece, a notícia aparece. Marcos Couto, para o Cidade Alerta Sergipe. Gilmar. Obrigado, Marcos. Excelente entrevista.